Bom, boa tarde a todos. Agora a gente vai entrar na parte porta-inglês. Quem vai me ajudar? Eu tenho alguns ajudantes, alguns voluntários aqui no fundo aqui, quando a palavra não sai da boca de inglês, sabe? Às vezes a palavra português não sai na boca de inglês. Então eu fico aqui falando, e a Melanie, graças a Deus, quer saber que eu falo, ela vai me ajudar. Grita, Melanie, quando preciso, tá? Então, tudo bem. A gente ouve muito do sistema. Aqui do lado, Melanie? Vamos ver. Provavelmente vai precisar. Vamos ver. Então, a gente está falando agora de redução de perdas da região metropolitana de São Paulo. Acho que a maioria da gente já está vivendo, atuando. Tem vários atores aqui, que está de Sabesp, vários fornecedores de serviço. Alguma coisa que eu quero falar, que eu notei, eu faço vários serviços ao redor do mundo. Eu já fiz alguns serviços aqui, ao longo do tempo aqui na região de São Paulo também. E alguma coisa que a gente está abençoada aqui em São Paulo, principalmente em outras regiões do Brasil também, é que a gente tem capacidade em nossas pessoas. A gente tem um sistema de água, uma Sabesp, uma utility, que tem gente capacidade, certificado e pronto para trabalhar. Pronto para enfrentar uma crise hídrica que a gente acabou de passar, por exemplo. Pronto para continuar reduzindo perdas. Além das pessoas do Sabesp, a gente tem agora, hoje, um mercado maduro. A gente tem fornecedores de serviço, fornecedores de equipamentos. Quem está pronto também para ajudar com outsourcing de vários serviços. Esse não é que todo mundo tem no mundo. Essa não é uma situação comum, infelizmente. Você vai para a Índia, você vai para a China, nossos amigos BRIC, e não é necessariamente a situação. Eu fui chamado para ajudar em Quênia, para fazer um treinamento de perdas. Mas o treinamento de perdas não era para a empresa de água, era para os fornecedores de serviço, para conseguir fazer um pouco de outsourcing. A gente não tem esse problema aqui, porque podemos fazer. Então, a gente tem um pouco de sorte. Do outro lado, a gente tem um sistema enorme, que tem seus problemas, é antigo, vaza, a gente está falando de perdas, infelizmente, quando a gente passa uma crise hídrica, o foco nas perdas é ainda mais, e a gente tem que trabalhar para conseguir justificar esse nível de perdas que a gente tem. Então, a gente vai agora passar um pouquinho no histórico, ver o que estava fazendo, o que a gente estava fazendo na situação normal, que já estava razoável, já estava bom, e a gente vai conversar um pouquinho também o que eu, em minha opinião, acho que a gente deve fazer para se preparar para a próxima crise, que a gente nunca se sabe quando vai acontecer, tá? Então, vamos ver agora como vai funcionar. Primeira coisa, que acho que todo mundo aqui sabe, que redução de perdas não é novidade. Não é novidade. A gente está fazendo para várias décadas, ou se não centenas de anos, redução de perdas. Esse é meu bisavô em Londres, aí foi para o pub, tomou um cervejinho para reduzir o consumo de água e depois foi achar um vazamento. Tá, mas algumas técnicas não mudou. Ainda a gente usa essa escuta, pessoal? A gente usa ainda, mas a gente também tem outras tecnologias, outras metodologias que agora, hoje em dia, ajuda a gente a fazer aquele combate, aquela taxa de aumento de perdas que é fenomenal nas cidades grandes como São Paulo, tá? O que a gente fez? A primeira coisa que a gente fez em São Paulo, recentemente, nas últimas, vamos dizer, 20 anos, porque eu sei que o programa de perdas é muito mais antigo do que isso, mas eu entrei uns 20 anos atrás, a gente começou a adotar algumas metodologias de analisar quanto perda a gente tem. Quanto está custando? Onde está acontecendo? Usando dados do empresa de água. Vocês podem ler os tipos de análise lá. Eu não vou ler tudo em português, senão eu vou esgotar meia hora só lendo esse slide. Mas a gente começou a utilizar dados de vários setores, puxar eles juntos e analisar de uma forma melhor a estratégia de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Então, começou a analisar vazões dinâmicas, volumes anuais e número de arrebentamentos, por exemplo, na Pedra Real. E juntar tudo para pegar esse quebra-cabeça do que é a nossa pedra. Eu estou falando de Pedra Real nesse momento. A gente adotou do EWA, do AWA, um balanço hídrico padronizado. E faz anos agora que, pelo menos, a Sabesp está usando, cada mês atualizando o balanço hídrico, que divide
os componentes de pedra aparente e pedra real. E eu sei que as letras são um pouco pequenas, mas para quem não conseguir ver, a gente tem em torno de 60% de pedra real e 40% de pedra aparente. E a gente vai ver o que são as pedras reais e as pedras aparentes. Tá? Pedras aparentes são os problemas como hidrômetro, são conexões ilegais, são roubo de água, são os gatos de água. E eliminando elas ou diminuindo elas, traz mais recurso, que todo mundo precisa. Né? Recurso financeiro, mas não traz recurso de volume de água adicional. Esse é pedra real, que a gente vai focar mais hoje nesse palestra, nessa sessão de pedra real, porque a gente está falando de crise hídrica e acho que é importante que a gente foque naquele volume de pedra que faz mais diferença, que pode ajudar a gente a abastecer a cidade mais um dia, mais um dia, mais um dia. Eu não sei quem está seguindo a cidade de Cabo, por exemplo, lá na África do Sul agora, mas elas têm dia zero. Elas têm dia zero, que mudou, acho que agora, de abril para maio. Mas elas estão usando agora, eles podem usar agora 50 litros por pessoa, per dia, de consumo. Eles chegam nesse ponto, né? Chegam no ponto que está, sabe, está querendo pedra real zero. Não está conseguindo, mas está querendo. Porque simplesmente não tem água e não chove. Então vai ter dia zero. Imagina como que é ser São Paulo. Se a gente chegou no dia zero. Graças a Deus a gente não chegou, para um monte de metros que a Mônica acabei de apresentar para a gente. Mas é isso aí. Então vamos falar de pedra real. Aqui tem um pequeno resumo histórico entre 2013, antes da crise, até o ano passado. E você vai ver, por incrível coincidência, que em 2015, que foi o auge do crise hídrica, nossa pedra real, que está em amarelo, verde lá, o volume anual é o menor dos outros. Por quê? Porque a gente, enquanto a gente fala a gente, não é eu, não. A gente, todas as atores que eu citei no começo do palestra, a gente toma uma atitude. Alguma coisa que a gente aprendeu alguns anos atrás é que controle de pressão no sistema de água, controle de pressão, não só diminuindo a pressão, mas diminuindo a amplitude de pressão, controlando, deixando o sistema suave, deixando o mínimo pressão possível à noite, ele é muito efetivo. Então, foi uma forte campanha de controle de pressão que trouxe muito benefício, que trouxe muito volume, diminuiu muito o volume de abastecimento diário durante o auge de crise. Então, a gente vai analisar um pouco mais isso aí ao longo do palestra, tá? A gente começou a adotar, anos atrás, os componentes de água, entendendo qualquer tipo de vazamento pode ser achado, visível, qualquer tipo de vazamento é inerente, que só pode mexer com controle de pressão e mexer com a infraestrutura para reduzir ele. Começa a medir em campo quanto que é e começando a ver também os vazamentos visíveis, qualquer tipo de equipamento melhor, como que a gente pode diminuir o tempo de conhecimento assim. Aí veio do nosso amigo Jorge Tardelli, que acho que não está aqui hoje. Jorge não está aqui? Que pena, que eu tenho um monte de croquet dele, mas tudo bem. Ele montou esse croquet que mostra claramente o que são os componentes de vazamento de pedra real e o que são as ferramentas que podem ser aplicadas para reduzir aquele pedra real. Tá? E, obviamente, cada ferramenta é diferente. Uns necessitam investimento e outros é operacional, o mês a mês do custo. Tá? E, assim, entendendo esses componentes, a gente descobriu que a gente pode fazer modelagem de tipo, de tempo de resposta, desagregando unidades de negócio, desagregando setores de abastecimento, desagregando os DMC, que é Distrito de Medição e Controle. A gente poderia desagregar, ver o volume perdido por categoria de vazamento por zona desagregado e aplicar a ferramenta certo para criar um programa eficiente. A gente precisa de eficiência, a gente precisa cada vez mais eficiência quando a gente está no meio de uma crise, porque tem o microscópio em cima da gente. Então, conseguindo desagregar o sistema, a gente conseguir cada vez mais entender. O que a gente descobriu? Que tem subcategorias. Tem o tempo que está gasto para tomar conhecimento do vazamento. Se a gente tem distritos pequenos, o tempo de conhecer é pouco.
Se a gente tem distritos grandes, o tempo de conhecer um vazamento dentro daquele área grande é mais. E a perda vai ser mais. Né? E se a gente não tem distrito nenhum, então a gente está chutando. Onde é a perda? A gente tem que fazer mapeamento que aquele lá que foi e esperar que o próximo vai no mesmo lugar. Que não é bem proativo. Então a gente começou a ficar mais proativo. E aí, eu vou mostrar outro slide mais tarde, mas agora acho que a gente tem mais do que 50% distritos agora. 54% acho que de sistema inteiro está coberto com setores de controle. Obviamente a gente pode melhorar. 54% é muito mais que a gente tinha. Muito bom, a gente está andando numa cidade enorme. Quanto que é? 4.700.000 ligações, acho que você mostrou lá. É grande, é enorme, é um dos maiores do mundo. Né? Então, leva tempo, como já foi falado. Não é um programa de pouco tempo, de aqui para amanhã, daqui em 5 anos. Não, é um programa continual e a gente tem que, obviamente, chegar a 100% cobertor para conseguir, para a próxima seca, um refinamento melhor no controle. Então, a gente tem que desagregar melhor. A gente já está desagregando e a gente agora precisa aprender alguma coisa com essa crise. Por sorte, por boa engenharia, a gente conseguir ultrapassar a crise. Né? A gente tem 54% controlado numa forma fina. Julian, quanto tinha antes? Ficou mudando, tinha 20%, 40%, sabe? Cada 5 anos de plano, ficou mudando. A gente chegou nos 54% agora, mas a ideia é chegar com 100% de cobertura. Começou com 0, então... Não, por definição começou com 0, mas quando começou? Não, quando começou os distritos, 20 anos, 20 anos atrás, Tem muito tempo. Então, setores grandes já sempre estava desagregado. Faz tempo. Mas as áreas de subcontrole é recente, os últimos 20 anos. Começou. Tá. Então, em 20 anos, a gente conseguir 50% de cobertura. Aí, talvez em 10 anos, a gente conseguir o resto. Vamos ver. Né? Então, é isso aí. E, obviamente, com esses distritos, a gente pode fazer uma análise mais dinâmica. A gente pode chegar a dados no micro, fazer o análise do vazão mínimo noturno, ver aqueles distritos que têm bastante perda para recuperar, e a gente pode mandar uma equipe lá para recuperar, fazer reparo e reduzir. A gente pode ficar com nossos distritos com várias cores, vamos dizer, vermelho para pior e verde para melhor, e aí facilmente a gente pode ver rapidinho, no dia seguinte que aconteceu alguma coisa, a gente pode mandar uma equipe para fazer um reparo ou fazer uma pesquisa e ver o que está acontecendo. Para diminuir aquele volume anual, certo? Então, eu não vou ler tudo isso, mas a gente tem um diabo. A gente tem um diabo no nosso sistema. Todo sistema tem, que é a taxa natural de crescimento. Ele está lutando contra a gente. E você vê aquele cara no lado direito lá, correndo? É vocês. Alguém aqui foi adolescente? Eu fui. Vocês foi também? Todo mundo foi adolescente? Todo mundo foi? Eu não sou. Você ainda é? Então tem alguns adolescentes como a gente. E o que a adolescente gosta de fazer quando mora em São Paulo? Eles vão no shopping, né? Vai no shopping? Vai namorar, vai olhar na janela aí. E o que eles gostam de fazer quando está se mostrando para o seu namorada, hein? Não tem aquela escada rolante que está descendo, está descendo o tempo todo, tem velocidade contínua, né? Vou subir a descida. Então, você está se mostrando, você está subindo lá correndo. E aí, para aí, tem uma moça bonita, tem um cara bonito, para aí, eu vou dar uma palavra. Aí, você dá uma palavra, você voltou aonde você começou. Né? Você voltou para o chão de novo. Esse é exatamente o mesmo diabo que a gente tem com controle de peso. Quando você começa, você não pode parar. Senão, você vai voltar onde você começou. É importante medir, a gente já mediu em todos os setores de abastecimento, o que é a taxa natural de crescimento. Porque a gente tem que superar ele. Aí a gente pode medir verdadeiros resultados. Se a gente simplesmente olha aquela linha que está descendo, legal, a gente está descendo as pernas, cada ano a gente desce um pouquinho mais, todo mundo está feliz, a gente realmente está subestimando o valor do nosso programa. A gente investiu 1 milhão, 1 bilhão.
Pô, então mudou de 400 para 390. Legal. Mas não é, porque a gente está primeiro nivelando aquela taxa natural, aquele parte em vermelho em cima, e depois a gente está também em cima, colocando mais força ainda, conseguindo empurrar as pedras para baixo. Então é importante que a gente saiba disso. Não é só mostrar a curva que está baixando devagarzinho, mas tem que entender também o que vai acontecer se a gente não faz nada. Para vocês entenderem, em 2014, eu fui chamado, junto com Alan Lambert e Alan Wyatt, para dar uma olhada nessa taxa natural de crescimento. Porque, obviamente, o programa de pedras estava em especulação, todo mundo estava falando, está gastando um monte de dinheiro e está fazendo aparentemente pouco, porque não estava vindo essa parte de taxa natural de crescimento. A gente chegou num número, mais ou menos 50%, que não foi um estudo profundo, mas a gente chegou a um número mais ou menos 50%, que se a gente parou o programa de pedras, por qualquer motivo, tem vários motivos, mas se a gente parou, nosso abastecimento, que é em região de 65 metros cúbicos por segundo, 70, é aumentar 9,8 metros cúbicos por segundo ao ano. Fala, 9 ou 10, 9 ou 10, 8 a 10, 8 a 11, não importa a confiabilidade. Ela ia aumentar. É um número impressionante. O sistema, se é verdade esse cálculo, o sistema entra em colapso em menos que 5 anos. A gente ia entrar em redízio, depois ia entrar em rastreamento forte. E aí é muito difícil de recuperar de uma situação desse aí. Então, é super importante. Se vocês levam alguma coisa do que eu falei hoje, para casa hoje, é isso. O programa não pode parar nunca. Não importa quanta infraestrutura a gente troca, não importa quanto controle de pressão a gente faz, o programa geral de pedras tem que continuar. Tem que continuar. Como nosso abastecimento e demanda é perigoso, é risco também, se a gente para o nosso controle de pedras, nosso programa de controle de pedras, e a gente vai perder o controle do sistema. É muito difícil recuperar. Não estou falando que não vai poder, mas vai ser muito difícil. Então, vamos continuar, de qualquer jeito. Se a gente faz mais ou menos, não é para eu decidir, mas tem que continuar. Curiosidade, mas acho que é uma curiosidade interessante. Quanto representa no investimento ou no orçamento total de gastos da Sabesp o programa de controle de perdas? Esse número eu não tenho. Alguém tem? Tem, Beval? Tem. 25%. Então, aí, para conseguir fazer o combate, para conseguir empurrar as pedras de volta, a gente tem que aplicar ferramentas. Né? A gente tem que aplicar numa forma proporcional, uma forma eficiente, cada um desses ferramentos que a gente está vendo aqui na Croquet. Né? Ao longo do tempo, a gente já fez muitas pesquisas de vazamento, a gente já está fazendo bastante de controle de pressão. Recentemente, a gente estava fazendo bastante troca de ramal, a gente está fazendo recuperação de áreas invadidas, tudo que ajuda a gente a reduzir a toma controle da nossa pedra. Aqui é uma histórica. No lado esquerdo, a gente pode ver nossa histórica em litros de ligação dia, vendo que em 2015 era mais baixo, por motivo que eu falei, de controle de pressão. Por incrível coincidência também, em 2015 o número de reclamações aumentou um pouquinho, normal, a gente está na imprensa todo dia, pedras, sem água, controle de pressão, etc. Então, mais reclamações. Mas é interessante ver que lá embaixo, na cantinha esquerda, a gente está perto, em 2017, a gente está perto, com 330 litros de ligação dia, está perto da nossa meta para a região metropolitana de 310 litros de ligação dia. Tá? Então, a gente está chegando à meta, que é o regulador propôs para 2020. Tá? Acho que até 2020 a gente vai chegar lá, se não já está lá em 2018. Então, a coisa não está ruim. Aí, no lado direito, você pode ver as atividades, as grandes atividades, uma delas que foi implementada. 54% é rede, coberto, etc. Vocês podem ler. Mas é bastante atuação. Não é pouco, não. Não é pouco, não. Aí, o mesmo gráfico que a Mônica mostrou, esse é o histórico de Poké. Esse é 10 anos de histórico, como atuava. A gente começava 10 anos atrás com 600 litros de ligação dia. E a gente agora está perto da nossa meta de 310. Então, a coisa está funcionando. Me lembrando que esse é além daquele taxa natural de crescimento.
que a gente está fazendo combate também. Então, o programa de perdas está funcionando. A gente está bem, a gente está mal. Vamos se comparar com o matriz do Banco Mundial, por exemplo, que leva em consideração vários países em várias condições. A gente tem mais ou menos 30 metros de pressão de água. A gente pode achar que a gente está em desenvolvimento ou não. Eu vou deixar vocês resolver. Não sei, a gente é um BRIC, não tem uma quadra para BRIC. A gente tem desenvolvimento e desenvolvido. Então, vamos se colocar embaixo por enquanto e a gente pode debater isso mais tarde. Mas o que eu quero dizer de novo? De novo, o programa de perdas aqui na região está dentro da faixa recomendada, vamos dizer, para o Banco Mundial. Esse é uma matriz utilizada em vários lugares ao redor do mundo. A gente está com 330 litros de ligação no dia total de perdas, sabendo que 60% é perda real. Esse é o matriz de perda real. E está falando que é entre 150 e 300. Esse coloca a gente numa categoria B. O que quer dizer isso? Não, está fazendo bastante coisa, pode melhorar, pode, mas também não está lá embaixo fazendo nada, sabe, coçando a cabeça e pensando o que fazer. Tá certo? Agora, se você quer desenvolvida, a gente tem que pensar um pouquinho, né? Porque aí a gente tem muito mais coisa a fazer, né? Ao longo a gente crescer, então a gente vai ter que subir nessa outra parte da tabela, certo? Bom, solução de problemas, acho que a gente já ouviu do Mônaco, a gente vai falar um pouquinho agora do nosso amigo controle de pressão, que é lá, esse aqui embaixo no direito do croquet lá. O que a gente viu? O que a gente analisou? Em 2015, a gente pode ver que 13,1 metros cúbicos por segundo foi recuperado como um forte controle de pressão. Agora, se a gente pode continuar com esse nível de controle, com 54% de cobertura, eu acho que não, porque acho que algumas pessoas vai reclamar. Mas o que a gente aprendeu? Com o nível de controle de pressão que a gente fez, a gente conseguiu fazer tanta diferença. Em 65 metros cúbicos por segundo, a gente conseguiu reduzir 13 com controle de pressão. Agora, voltando àquele assunto dos distritos de controle e medição, se a gente conseguir refinar elas, deixar elas menor, conseguir 100% de cobertura, então, talvez a gente conseguir chegar perto desse tipo de redução sem ter que ter todas aquelas reclamações que a gente viu na outra croquet. Então, um pensamento. Não foi uma análise, profundo, foi simplesmente eu estava montando a apresentação. Vamos ver quanto a gente economizou. E aqui, em números, a gente pode ver. A gente tem os anos em cima, a gente tem o perda real em metros cúbicos por ano. Né? Em 2015, a gente vê que era o nosso mínimo. Eu peguei também o número de vazamentos não visíveis, aquelas lá que a gente vai em campo para catar, né? Na rede. Dividido por 100 km, que é a nossa padronização. E você pode ver, com 39 metros de coluna de água, que é 4 linhas, a terceira linha de dados, com 39 metros de pressão, a gente tem 9 por 100 km. Com 25, a gente tem 6, ou seja, a gente está cortando por 1/3 o número de novos vazamentos que está acontecendo. Ou seja, a gente está superando muito aquela taxa de crescimento. Então, se a gente consegue diminuir a área da nossa zona de controle, se a gente conseguir chegar e atingir 100% de cobertura com controle, então talvez a gente consiga chegar talvez 29, 28 de pressão. Aí a gente ia fazer uma grande economia. Em quê? Em reparos. A gente ia fazer uma economia em tempo de gasto. Quanto tempo vai levar para gastar esse tubo? A gente vai aumentar a vida útil dos nossos tubos, que já está velho, já está, alguns já está estressado. Então, a gente vai aumentar a vida útil do nosso sistema, para conseguir aquele tubo que talvez com a pressão atual vai falir aqui o ano que vem. Talvez a gente consiga 3 ou 4 anos, que a gente está comprando tempo. Então, acho que esse ponto aqui é extremamente importante. Tem uns aqui na sala que já sabem disso, talvez tenha outros que estão entrando agora que não sabem. Mas esse é um ponto extremamente importante para levar para casa, eu acho, na minha opinião. E o valor de água perdida? O que é o valor? Se a gente vai soltar contratos na rua, se a gente vai fazer um plano
de curto, médio e longo prazo, a gente tem que pensar qual valor a gente vai colocar na água. Se a gente tem água em abundância, uma rede maravilhosa, muitos anos de abastecimento de frente, pouco crescimento, o valor de água vai ser aquele valor de produzir água e transportar ela até o cliente, não é? Mas no nosso caso não é. A gente sabe disso. A gente tinha um programa de, como se falou, o programa, que a gente pediu, a gente devolveu o dinheiro para as pessoas. Me ajuda. O bônus. A gente tinha um programa de bônus. Quando você tem o programa de bônus, o que é o valor de água economizado na perda real? O que é? Fala, Milene. Você está querendo falar, né? Não, o valor é o valor de venda. Então, você vai de um valor de, sei lá, R$1 por metro cúbico com um valor de 4. Aí, colocando um valor de 4 em cima da sua programação, você pode fazer muito mais. Né? Sim, tem tudo isso. Legal. Então, a gente tem que pensar. Quando a gente está fazendo nosso plano de curto prazo, de médio prazo, longo prazo, qual valor a gente coloca na água? Se a gente chega no dia zero, Deus me livre, nunca chega no dia zero, mas se a gente chegou no dia zero, na crise, o que é o valor real da água? O que é uma cidade sem água? Você acha que as indústrias vão ficar numa cidade sem água? Quanto que vale seu apartamento, ou sua casa, hoje, com água? Quanto que vale no meio de uma cidade sem água, uma cidade morta? Quanto que é a perda de valor daquela cidade, a perda econômica daquela cidade? Tem que pensar nisso. Sem água, a gente não tem vida. Então, se a gente chega na dia zero, pensa na sua rotina agora, como que é? Você acorda, você toma banho, você vai ao serviço, você faz almoço, seus filhos vão estudar, tudo precisa de água, é? Tudo precisa de água. Você volta, você vai na ginástica, vai na academia, toma um banho, tá legal o dia. Não, o seu dia ia mudar muito. Alguém na casa ia precisar pegar uma fila, né, fenomenal, naquele sol quente, né, talvez andando quilômetros para pegar seu água, como em alguns lugares na Índia e na África, aí fica na fila com seu galão. Esse não é seu 100 e poucos litros, não, seu galão. Leva seu galão para casa, faz um pouco, vai trabalhar, pega outro galão à noite. É perigoso. A gente ouve histórias, infelizmente, em lugares tipo África, as mulheres ficam mandadas lá para pegar água, que é 20 quilômetros da casa, fica estuprado, fica roubado, etc. Então, não é só pega a água, tem o perigo que você coloca na pessoa. Imagina a briga para pegar água nas ruas. Então, pense no valor. Não é só valor de venda, não é só valor de produção, tem muito mais. É o valor de economia da região, que está em jogo. Então, temos que pensar nisso, quando a gente está fazendo o planejamento. Certo? A gente tem que pegar todas as nossas ferramentas e a gente tem que normalizar, comparando o fluxo de caixa de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, para ver o que traz, ou qual misto, qual sopa de atividades traz o melhor benefício para a gente. E aí a gente tem que pensar nisso no curto, médio e longo prazo. E aqui umas fotos de alguns atores que estão aqui na sala, não sou eu, mas começando em 94, como é continuar o programa de Pérez. 2002, outro time fazendo outra coisa, trazendo, tem algumas pessoas rindo lá. Eu, por exemplo, ganho esse desde aquela lá, tá vindo lá, tá magrinho lá. Aí, 2015, durante a crise. Mas o importante levar nisso aí, a gente precisa de continuidade, não pode parar. E a gente tem que levar aquele croquet muito sério de planejamento, atividade, plano do Check Act. E aí a gente vai ter um programa de qualidade, um programa de continual improvements. A gente vai melhorar o tempo todo. Quando a gente faz alguma coisa que não dá certo, é um desastre? Pode ser, mas vamos aprender com aquele desastre, vamos checar e vamos mudar, vamos entender por que não deu certo aquela lá e vamos para frente. Eficiente? Sim. O Alan Wyatt, alguns talvez conheçam ele, dos Estados Unidos, juntou com a gente para analisar os programas da Sabesp durante do crise. E você pode ver que o programa atual naquele momento e o plano cooperativo naquele momento está na linha com vários outros planos mundiais. Então, não é mais caro, não é mais barato, está na linha, mais ou menos. Isso não quer dizer que a gente não pode fazer mais. Isso quer dizer que não é absurdo. Né? Esse é o programa de combate ao desperdício, à perda de água. Sim, esse é. Então, você tem o custo e quantidade reduzida, metros cúbicos. Tá? Tem algumas outras croquetes também, se vocês têm interesse, a gente pode compartilhar. Mas a gente está bem dentro daquele que está esperado.
por o gasto, né? Então, só para terminar, meus pensamentos, que pode ser feito. Tá? A gente pode debater outras coisas, outras ideias. Pesquisa de vazamento que a gente está fazendo, enxugando gelo pode ser, mas a gente não pode parar. Me lembrando a nossa taxa natural de crescimento, que está alta, não pode parar. Controle de pressão. A gente precisa sempre tentando continuar naquela caminhada para 100% de cobertura, para a gente conseguir fazer o análise cada vez mais dinâmico, para a gente reduzir aquele tempo de conhecimento, para a gente conseguir fazer refinamento de pressão até um nível ótimo, né, para reduzir o número de vazamentos, para reduzir o volume perdido, redução de tempo de conhecimento. E, obviamente, se a gente desagregar o sistema mais, a gente vai saber onde a gente pode investir aquele dinheiro que vem para trocar infraestrutura. Então, com isso, gente, muito obrigado pela atenção. Algumas ideias minhas. Eu acho que agora vou passar a palavra de volta para Sérgio. Você vai abrir a parte de debate. Ou eu não sei. Okay? Alguém vai. Obrigado.